O que é o câncer de pâncreas? O câncer de pâncreas é um tipo de tumor maligno que começa nas células do pâncreas. Esse é um tipo de câncer de difícil diagnóstico, principalmente diagnóstico precoce, por conta da localização desse tipo de tumor. E por conta disso, existe uma mortalidade expressiva, uma morbidade importante, que é o tanto que a pessoa tem problemas após o tratamento cirúrgico, que também é bastante alto nesse tipo de câncer. Mas antes da gente discutir sobre o câncer de pâncreas, a gente tem que entender o que é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que produz enzimas que são importantes no processo digestório. São enzimas que quebram proteínas e são importantes para fazer a absorção dessas proteínas. Então ela produz as proteínas, que é o pâncreas exócrino, e produz também basicamente dois hormônios, principalmente dois hormônios, que é a insulina, que é aquele hormônio que tem alteração no caso de diabetes, e outro hormônio chamado glucagon. Então ele tem uma secreção exócrina, que cai dentro do tubo digestivo, e tem uma secreção endócrina, que cai na circulação e age em órgãos à distância. É um órgão que está localizado atrás, na parte posterior do abdômen, atravessado, como se fosse uma barra atravessada, na frente da coluna. E justamente por conta dessa posição é que as lesões de pâncreas levam a sintomas muito mal definidos. E o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje sobre tumor de pâncreas? A gente vai primeiro entender um pouco sobre a anatomia e a fisiologia do pâncreas, como é que ele funciona. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pâncreas? Quais são os sinais e os sintomas mais comuns, ou seja, qual é o quadro clínico? Quais exames que a gente usa para poder fazer o diagnóstico do câncer de pâncreas? Existem diversos exames, cada um deles indicado para uma situação específica. Quais são os fatores de risco e quais são os prognósticos e quais as opções de tratamento para os pacientes que têm tumor de pâncreas. Qual que é o estágio, ou seja, a medida da extensão da doença, e a gente vai ter também uma visão geral do tratamento desse tipo de tumor. Mas antes de a gente prosseguir, é importante que você se inscreva no canal. Esse é um canal que leva conhecimento importante para muitas pessoas, e quanto mais a gente tiver inscrito aqui, mais essa mensagem chega adiante. Então se inscreva e ative as notificações. Vamos começar com uma pincelada geral sobre a anatomia do pâncreas. O pâncreas ele é composto basicamente por três partes: a cabeça, o corpo e a cauda do pâncreas. É um órgão que está localizado atrás do estômago, mais ou menos próximo à coluna, e posterior a todo o intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. Então, este órgão, por ser retroperitoneal, ou seja, por estar atrás dos órgãos do abdômen, por ter essa localização posterior, geralmente ele leva a sintomas muito mal definidos, o que faz com que a gente faça o diagnóstico do câncer de pâncreas, muitas vezes já em fase avançada. Nessa imagem a gente consegue ver esse órgão pintado em amarelo, né, tendo a cabeça próximo ao duodeno, o arco duodenal, o corpo e a cauda, que já vai chegar até próximo ao baço. Nessa figura um pouco maior, a gente consegue ver aqui que a cabeça do pâncreas está dentro do arco duodenal, que é esse C aqui. E por dentro da cabeça do pâncreas a gente tem a via biliar, desce o ducto colédoco, atravessa a cabeça do pâncreas, se junta com o ducto que vem trazendo a secreção do pâncreas, e essa secreção conjunta ela cai dentro do intestino para poder fazer a digestão dos alimentos que passam por aí. Só de saber essa anatomia a gente consegue entender um dos sintomas. A bile sai por esse caninho verde do fígado, se armazena na vesícula. Quando a vesícula contrai, a bile desce através da cabeça do pâncreas. Se você imaginar que tem um tumor nessa região, esse tumor vai obstruir a passagem de bile, a bile vai refluir, e por conta disso, um dos sintomas mais importantes, mais constantes do tumor de pâncreas é a icterícia, que é o desenvolvimento de cor amarelada da pele e mucosas. Quais são as principais funções do pâncreas? Basicamente, a produção de enzimas, que influenciam na digestão dos alimentos, e também a produção de dois hormônios bastante importantes que são liberados do sangue, principalmente, né? Os hormônios insulina, que todo mundo conhece, relacionados à diabetes, e o glucagon. Mais ou menos 95% dos tumores que se originam no pâncreas se originam da parte exócrina, ou seja, a parte do pâncreas que produz as enzimas que são despejadas a nível do duodeno. Vamos ter uma noção dos fatores de risco associados ao câncer de pâncreas.
Eu sempre falo que causa de câncer é diferente de fator de risco de câncer. Então, o fator de risco é uma situação que toda vez que ela está presente, ela aumenta a chance de você desenvolver câncer. Não significa que quando está presente vai ter câncer e não significa que quando não tem um fator de risco não vai ter câncer. Simplesmente é um fator que aumenta a chance, aumenta a possibilidade de desenvolver um câncer. Então, para o câncer de pâncreas, os principais fatores de risco são, primeiro, tabagismo. Os pacientes que fumam têm uma incidência maior de câncer de pâncreas, assim como o alcoolismo também, que está associado a casos de pancreatite crônica. Outra situação, sobrepeso ou obesidade. É uma situação importante, muito frequente na população geral, e isso aumenta a incidência de vários tipos de tumores, inclusive o câncer de pâncreas. Quando você tem história familiar de câncer de pâncreas, isso também é um fator de risco importante. E algumas síndromes hereditárias, que são mais raras, mas que também estão associadas a uma incidência maior de câncer de pâncreas. E qual que é o quadro clínico? Quais são os sinais e sintomas relacionados ao câncer de pâncreas? Tem que estar claro que a maioria das vezes na fase inicial você não tem sintoma nenhum. Por quê? A lesão vai crescendo silenciosamente dentro do pâncreas e isso faz com que a gente tenha problemas relacionados ao diagnóstico precoce. Geralmente não se faz o diagnóstico precoce, infelizmente, do câncer de pâncreas, o que aumenta a mortalidade. E um outro problema que a gente tem é que o quadro clínico do câncer de pâncreas não é específico, ou seja, não ocorre só no câncer de pâncreas. Tem várias doenças que podem cursar com a mesma sintomatologia, com os mesmos sinais, e isso também atrapalha o diagnóstico precoce. Quais são os sinais mais comuns? Primeiro, e mais importante, mais comum, icterícia. Por conta da passagem da via biliar por dentro da cabeça do pâncreas, e como 70%, 80% dos casos de câncer de pâncreas estão localizados na cabeça do pâncreas, esse tumor pode obstruir a via biliar e essa obstrução leva a refluxo da bilirrubina superiormente, né, na via biliar, ela acaba passando para o sangue. E isso faz com que você tenha a icterícia, que é a coloração amarelada da pele da mucosa, e faz com que você tenha também fezes claras. Por quê? Porque é o pigmento da bilirrubina que faz a coloração característica das fezes. Associado a isso, por ter uma maior quantidade de bilirrubina circulante no sangue, ocorre um escurecimento da urina. É o que a gente chama de colúria. A urina fica da cor de Coca-Cola. Isso também é típico de quando você tem um aumento dos níveis de bilirrubinas. Quando você tem dor abdominal, geralmente é uma dor mal caracterizada, em barra, na parte superior do abdômen, também pode ser um sinal de câncer de pâncreas. No entanto, é um sinal extremamente inespecífico. Vários problemas, várias doenças podem cursar com o mesmo tipo de dor. Então isso acaba não ajudando muito. Quando você tem uma perda de peso sem uma causa aparente, também é um sinal inespecífico, mas também pode estar associado a vários problemas e vários tipos de tumores, inclusive o câncer de pâncreas. Pode acontecer a perda de apetite e pode acontecer uma situação de cansaço crônico, associado principalmente a alterações de absorção de nutrientes. O grande problema é que a gente tem uma grande dificuldade de se fazer o diagnóstico precoce. Não aparecem sinais e sintomas nos quadros clínicos iniciais e às vezes, até mesmo nas fases mais avançadas da doença, os sintomas são muito inespecíficos, ou seja, muitas doenças aparecem com a mesma sintomatologia, muitas doenças aparecem com os mesmos sinais. E essa anatomia do pâncreas, que é lá atrás, retroperitoneal, faz com que esses sintomas fiquem mais disfarçados ainda, mais mascarados. Então, frente a esse quadro clínico, que é um quadro clínico que não esclarece muito, o que a gente pode fazer no sentido de aumentar a chance de fazer o diagnóstico de um câncer de pâncreas? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa avaliação diagnóstica. Primeira coisa, a gente faz uma avaliação inicial do paciente e nessa avaliação inicial a gente faz o exame físico completo na busca de algum sinal, de algum indício de que tem alguma doença intraabdominal. A gente faz uma avaliação dos sinais gerais de saúde, se a pessoa está emagrecida, se ela está com um aspecto mais saudável ou não. A gente tem que prestar atenção em pequenas anormalidades que às vezes num olhar pouco atento pode passar desapercebido, mas que a gente pode usar isso como um indício de uma doença pancreática. Estudar
os hábitos de vida, se a pessoa fuma, se a pessoa está no sobrepeso, se tem história familiar de câncer, todos esses fatores são importantes para se fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Geralmente a gente não tem exames de sangue muito específicos, existem os marcadores tumorais, que são principalmente o CA199 e o CEA, que são substâncias que são liberadas pelo tumor e pode estar aumentada no sangue, pode estar aumentada. Às vezes a gente tem tumor avançado com metástase e não tem nenhuma dessas alterações, nenhum desses marcadores tumorais. E nas fases mais avançadas, onde ocorre a obstrução da via biliar, a gente tem o aumento dos níveis de bilirrubina, que acaba levando aquela coloração amarelada da mucosa e da pele. A gente acaba partindo, a maioria das vezes, para os exames de imagem, que são os mais importantes, e geralmente se começa com um exame mais simples, que é o ultrassom de abdômen. E geralmente é o primeiro exame solicitado. É um exame acessível, de fácil realização, quase todos os locais que têm atendimento médico têm acesso a ultrassom de abdômen, mas existem limitações desse exame em relação ao pâncreas. Primeiro, pela posição do pâncreas, que é muito posterior, então fica longe do transdutor que é colocado na parede abdominal anterior. Outra situação que atrapalha a eficiência do ultrassom é a presença de gases dentro do intestino, então isso atrapalha a qualidade do exame. E existe pouca precisão quanto a se fazer o diagnóstico de invasão vascular. Quando um tumor de pâncreas invade os vasos mesentéricos, que são os vasos que atravessam praticamente dentro do pâncreas, isso é um critério de irressecabilidade, porque esses vasos eles nutrem o intestino. Então, se a gente seccionar esse vaso, ocorre a necrose, a isquemia e a perda de todo o intestino. Então, com esses vasos acometidos, é um critério de irressecabilidade. A gente não consegue definir isso, a maioria das vezes, simplesmente pelo exame de ultrassom. Então, a gente parte para um exame mais sofisticado, no próximo passo, que é a tomografia de abdômen. Ela pode ser feita com ou sem contraste e é feita com um equipamento que emite radiação e essa radiação produz uma imagem. Essas imagens são processadas por um sistema de computador, por um software, e isso permite a avaliação dos órgãos intraabdominais. Geralmente é o primeiro exame que fornece indicações mais precisas do tamanho do tumor, da localização e o que ele está acometendo. Mas o próximo passo, caso isso não seja suficiente, principalmente para avaliar a parte vascular, é a gente fazer uma ressonância nuclear magnética do abdômen. Nesse caso, você pode avaliar melhor se tem a possibilidade de um comprometimento de vaso, se tem algum órgão adjacente que está comprometido pelo tumor também. Isso facilita no planejamento da abordagem cirúrgica. Nesse exame, é usado um equipamento que tem um ímã associado a ondas de rádio, e esse exame, também essa imagem é processada por um sistema de computador que reconfigura e constrói as imagens que a gente analisa. Existe, infelizmente, restrições de acesso a esse exame em algumas localidades, não é todo local que é acessível, e acaba sendo necessário se deslocar a um centro maior que tem uma estrutura médica mais especializada. Outro exame, o PET scan. O PET scan também é chamado de tomografia por emissão de pósitrons. Como é que é feito esse exame? Você injeta na veia uma pequena quantidade de glicose marcada com radiação via endovenosa e o paciente é colocado no aparelho e tem um tipo de scanner que gira em torno do corpo. Ele vai fazendo a aquisição de imagens, fazendo a marcação da captação onde essa glicose está circulando. Qual que é o princípio disso? Os tumores malignos eles têm uma atividade metabólica maior, ou seja, eles têm maior metabolismo. E justamente por suprir esse metabolismo, eles usam uma quantidade maior de glicose. Como a gente usa nesse exame uma glicose marcada por radiação, onde essa glicose se acumula, significa que está tendo uma grande atividade metabólica. Tendo uma grande atividade metabólica, forma uma imagem que é captada pelo aparelho e essa imagem é processada e cria para a gente uma ideia da atividade das células no local do tumor. Então esse é um exame extremamente importante para a gente fazer, em alguns casos, em outros não acrescenta muito, e pode dar informações valiosas. Não deve ser usado como exame de rastreamento, ou seja, todo mundo vai lá, faz o exame e vê se está alterado. Ele não serve dessa forma. Você tem que ter indicações precisas para que o exame seja bem utilizado. Ultrassom endoscópico. Como é feito esse exame? Se faz uma endoscopia, um aparelho de endoscopia, só que nessa sonda, nessa ponta desse equipamento de endoscopia, existe uma sonda que é uma sonda de ultrassom.
Então, basicamente, esse exame é uma junção entre a ultrassonografia e a endoscopia. Esse exame ele melhora muito a informação porque o estômago está muito próximo ao pâncreas. Então, através da parede do estômago, você pode praticamente encostar no pâncreas e fazer ultrassom numa posição muito próxima. Então, isso permite uma avaliação se você tem uma lesão extensa ou não, se a lesão é mais localizada ou não, se ela está tendo invasão vascular ou não, e permite, além disso, a realização de uma biópsia através da parede do estômago. Esse é um exame que não é tão amplamente utilizado por falta de acesso. Não são todos os centros que tratam, a não ser os centros mais especializados e que têm acesso a esse tipo de exame, e que têm formação técnica para esse tipo de exame. Outro exame importante é a CPRE, a colangiopancreato retrógrada endoscópica. O que é esse exame? É um exame onde você faz uma endoscopia, grosseiramente falando. Esse endoscópio passa através do estômago, chega no duodeno, e lá no duodeno existe a cabeça do pâncreas, que está mais ou menos nessa posição. Então você chega pelo duodeno, cateteriza a papila. A papila é o lugar onde sai a via biliar e o ducto pancreático. E a gente tem que lembrar que a grande maioria dos tumores de pâncreas estão localizados na cabeça do pâncreas. Então a lesão periampular em volta da papila ou a lesão de cabeça do pâncreas que seja um pouco mais avançada, você permite acessar através da CPRE essa lesão para fazer uma biópsia ou até mesmo já fazer parte do tratamento. Ou seja, você pode cateterizar esse canal e colocar um stent, que é um tipo de uma prótese que abre esse canal. Isso permite com que a bile passe e o paciente melhore o estado geral, às vezes melhora o suficiente para a gente preparar ele para a cirurgia definitiva. A gente pode usar um contraste de forma que a gente consiga ver melhor a via biliar, fazer a biópsia e fazer também a passagem de prótese. Mas quando nenhum desses exames esclarece o diagnóstico, a gente tem que fazer um tratamento, baseado nos exames de imagem, a gente indica a laparotomia, ou seja, a cirurgia. A cirurgia tem o objetivo de fazer a ressecção desse tumor com margens adequadas e a reconstrução de todo o trânsito depois que sai a cabeça do pâncreas, ou a cauda do pâncreas, que é uma cirurgia bem mais simples. Na pior das hipóteses, essa cirurgia tem o objetivo de fazer a biópsia, porque se você só vai conseguir fazer radioterapia, você só vai conseguir fazer quimioterapia se você tiver uma biópsia falando é esse tipo de tumor. Depois disso, com essas informações, a gente consegue avaliar o prognóstico, que é a chance que esse paciente tem de se recuperar dessa doença. Quais são os fatores que influenciam no prognóstico? Basicamente, se o tumor é ressecável ou não. Se você abre e a lesão é irressecável, não dá para tirar, é um prognóstico muito ruim. Se a lesão é ressecável e ressecável com margem adequada, já melhora muito o prognóstico. Uma outra coisa que influencia de forma substancial o prognóstico é a questão do estadiamento. É uma lesão localizada? É uma lesão que tem uma disseminação local? Já é uma lesão metastática? Qual que é a extensão dessa doença, ou seja, o estadiamento dela? Isso é extremamente importante. Outro fator, saúde geral do paciente. Às vezes você tem um paciente que tem uma lesão muito localizada, potencialmente ressecável, potencialmente curado, mas o paciente tem um monte de problema cardiológico, obesidade, problemas pulmonares e renais, e isso complica o resultado do tratamento. Outra coisa, é um caso tratado já, de que é um recidivou, ou seja, uma recidiva, ou é um caso que nunca foi tratado e vai ser tratado pela primeira vez. Esse também é um outro fator que influencia no prognóstico. A pergunta que todo mundo quer saber é: no caso do câncer de pâncreas, é possível a cura? Sim, é possível sim. Só que o tumor só pode ser controlado antes do surgimento de metástases. Então a gente discute muito essa questão de diagnóstico precoce, porque uma vez metastático, se o paciente tiver, por exemplo, um tumor de pâncreas, já com metástase pulmonar ou metástase para o fígado, já é uma lesão considerada incurável. Então, a cirurgia é possível quando você consegue uma lesão localizada e você consegue fazer a remoção completa desse tumor com a cirurgia. No caso de metástase, o tratamento já é paliativo. Ele tem o objetivo, basicamente, de melhorar a qualidade de vida, de controlar sintomas e também controlar as complicações da evolução da doença. O paciente, por exemplo, pode ter uma obstrução e não conseguir mais comer, ele pode ter uma obstrução da via biliar e evoluir com icterícia, que leva a outros problemas sérios. Então, tratar essas complicações também faz parte da responsabilidade da cirurgia. Vamos discutir um pouquinho sobre o estadiamento. Para começar, como é que o câncer de pâncreas pode se disseminar? Basicamente de três formas. Ele infiltra órgãos adjacentes, ele vai crescendo, se expandindo e acometendo os órgãos que estão em volta.
Ele se dissemina através do sangue, ou seja, cai nos vasos sanguíneos e vai para outros órgãos, não aumentar essa distância, ou se dissemina através do sistema linfático. As células malignas caem nos vasos linfáticos e atingem outros órgãos. De acordo com esses exames realizados, de acordo com a avaliação que a gente faz durante a cirurgia, a gente vai ter basicamente as seguintes possibilidades, que são fundamentais para o planejamento de tratamento. Você pode ter um tumor ressecável com margem, que é o ideal que todo mundo quer. Você pode ter um tumor ressecável limítrofe, ou seja, você não tem uma margem adequada, mas o tumor sai. Você pode ter um tumor localmente avançado, onde a cirurgia já não tem a mesma importância e o mesmo resultado, porque é uma lesão que não dá para sair de forma adequada com a cirurgia. Você pode ter um tumor metastático, que já está atingindo outro órgão, e pode ter um tumor tratado, mas recorrente, ou seja, a doença voltou. Quais são os estágios do câncer de pâncreas? O estágio 0, que é o estágio inicial, a gente praticamente não vê. Seria o caso de um tumor de uma lesão de pâncreas qualquer e você faz um tratamento cirúrgico, resseca e vai acabar achando as células malignas, porque as células anormais são muito pequenas, uma quantidade de tumor muito pequena, e isso acaba não tendo nenhum tipo de sintoma. Nesse caso, o funcionamento do pâncreas ainda está normal. No estágio 1A dos tumores pancreáticos, você tem um tumor 1A até 2 centímetros e o estágio 1B, um tumor entre 2 e 4 centímetros. Esse tumor também, na maioria das vezes, ele não leva a sintoma nenhum, porque ainda é considerado muito pequeno. A não ser que esse tumor esteja na saída desse cano que leva a bile para o intestino, e aí ele obstrui o ducto biliar e por conta disso ele leva a icterícia. Senão ele pode crescer bem mais sem levar ainda a nenhum tipo de sintoma. O outro estágio é o estágio 2A do câncer de pâncreas. Nesse caso, você tem um paciente que tem um tumor acima de 4 centímetros, mas esse tumor ainda está restrito ao pâncreas. Ainda está restrito ao pâncreas. Então, ainda é uma lesão possivelmente ressecável e passível de cura ainda, apesar das dificuldades da cirurgia. No estágio 2B, você já tem um tumor de qualquer tamanho, mas que já tem um acometimento de linfonodos, até 3 linfonodos. De 1 a 3 linfonodos em volta do pâncreas, esse tumor é considerado um estágio 2B. Quando você tem um acometimento acima de 4 linfonodos, ou seja, de 4 linfonodos ou mais, ou quando você tem uma invasão dos vasos próximos ao pâncreas, você tem um estágio 3 do câncer de pâncreas. E o estágio 4 é quando você tem metástase à distância, ou seja, o tumor maligno liberou células que caiu dentro da circulação sanguínea ou dentro da circulação linfática e atingiu outros órgãos. Que outros órgãos? Pode atingir fígado, que é o mais comum, pode atingir pulmões, pode atingir cérebro, basicamente pode atingir qualquer outro órgão do corpo. E como é que a gente escolhe qual que é o tratamento adequado para esses casos? Então a gente vai ter que ter, claro, um estadiamento para definir qual que é o melhor tratamento, né? Você pode ter o tumor ressecável com margem, a ressecção limite, o tumor localmente avançado, tumor metastático ou tumor recorrente. Quando você tem um tumor ressecável e com margem, que é o que a gente procura e quer sempre fazer no diagnóstico precoce, essa é a melhor situação possível. O indicado é a cirurgia, a ressecção cirúrgica, que tem chance de cura para esse paciente. E essa ressecção cirúrgica é caracterizada por uma cirurgia chamada cirurgia de Whipple, que é a gastroduodeno-pancreatectomia. O que você faz na gastroduodeno-pancreatectomia? Você tira uma parte do estômago, você tira a segunda porção do duodeno, você tira a cabeça do pâncreas e a parte distal da via biliar. E faz todas as reconstruções. Dá para ver, só pelo nome, que é uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia com uma morbidade importante. Se a lesão for na cauda, não for na cabeça, aí sim, facilita bem o tratamento, que nesse caso você faz uma pancreatectomia corpo caudal e geralmente o baço sai junto. Uma outra situação é quando você tem uma lesão ressecável, mas limítrofe. O tumor pode ser ressecado, mas existe um risco grande de você não ressecar todas as células malignas porque você não conseguiu margem negativa, margem adequada em volta da lesão. Então você muitas vezes tem a necessidade de fazer a complementação do tratamento, que pode ser feito com quimioterapia, pode ser feito com radioterapia ou pode ser feito com associação entre rádio e quimioterapia. Uma outra situação é o tumor localmente avançado. Esse tumor ele não pode ser mais ressecado totalmente através da cirurgia. Uma lesão considerada já sem possibilidade de cura. Mas ainda pode ser
necessário e importante o tratamento da abordagem cirúrgica para o tratamento das complicações. Que complicações? Obstrução da via biliar e obstrução digestiva. Nesse caso, você pode fazer o bypass, ou seja, pode fazer um desvio do estômago para o intestino e pode fazer o desvio da via biliar também para o intestino, ou seja, você faz a drenagem biliar e uma drenagem digestiva. Nesses casos de tumor localmente avançado, é importante você associar a radioterapia e a quimioterapia. E é sempre importante, absolutamente necessário, que você comprove o tipo de tumor através da biópsia. Ou seja, mesmo que você não consiga fazer a ressecção da lesão, geralmente o paciente acaba passando por cirurgia para se fazer a biópsia, a não ser que a gente tenha conseguido por outros métodos, antes da cirurgia, sabendo que a lesão é irressecável, conseguir uma forma de se fazer uma retirada de um fragmento e conseguir a biópsia. Tumor metastático. Nesse caso, quando o tumor já atingiu outros órgãos, a gente pode fazer uma combinação de tratamento. Geralmente você usa sempre a quimioterapia quando tem doença à distância e você pode fazer também um tratamento local para você reduzir as complicações que estão associadas à evolução desse tumor, levando à obstrução da via biliar e levando à obstrução da via digestiva. Geralmente os resultados não são bons, são resultados bastante pobres e a gente tem que se preocupar também, nos casos mais avançados, com outros tratamentos que podem ser feitos para melhorar o estado geral do paciente. Por exemplo, o paciente pode estar extremamente desnutrido, é importante a gente passar sonda, fazer cirurgias tipo jejunostomia para que ele possa se alimentar, fazer algum tipo de nutrição especial para que ele possa se fortalecer, porque ele acaba sendo desnutrido por falta de alimentação adequada. O tratamento da dor é outro aspecto importante, às vezes pode ser feito pela abordagem cirúrgica, onde a gente faz o uso de drogas esclerosantes próximo aos nervos que vão para o pâncreas para poder controlar a dor, ou até mesmo a secção desses nervos nessa região, de forma que você possa controlar essa dor. Este assunto é um assunto extremamente importante, tem gente que precisa desse conteúdo e você, que se preocupa com câncer, tem a obrigação de passar isso à frente. Então compartilhe esse conteúdo, vê quem é que precisa dele e até o próximo vídeo.